Graça e a paz a todos, né? Muito boa noite. Pessoal, eu não sei exatamente há quantos dias atrás, foi final de março, nós começamos aqui a falar um pouquinho sobre algumas regiões espirituais, né? E nós falamos sobre uma região muito específica, onde a morte ela lança a sua sombra. E muitas pessoas ficam encarceradas, né? Aprisionadas nessas regiões. Às vezes a alma da gente é fragmentada, né? E a gente fica ali preso, cativo. E até no momento da oração aqui eu acho que usei, tá? Não tenho certeza, mas eu acho que usei um termo aqui sobre... nós falamos sobre regiões onde as pessoas ficam aprisionadas e a gente tem os agentes que aprisionam as pessoas nesse lugar. Eu usei um termo aqui falando sobre os chacais do deserto. Tá, e hoje esse é o tema da nossa mensagem. Obviamente que a gente não quer ficar exaltando nenhum tipo de satanás, nem de demônio, mas eu quero ensinar você a guerrear, tá bom? O Senhor tem nos levado a alguns lugares, né? Tem hora que a gente não quer parecer doido, tá? E diante disso aqui eu já abro um parênteses e digo, tá? Eu não acho que tudo é demônio, eu não acho, né, que tudo é... Não me considero, tá? Alguém super espiritual e que... Nada disso. Tanto é que nos domingos pela manhã aqui a gente está falando sobre matar a nossa carne. Né? Eu tenho frisado bastante isso. Eu tenho 2 inimigos. Inimigo número 1 se chama Júnior, Junão. Eu preciso tomar cuidado aí com alguns aspectos da minha alma, né? Fazer morrer a minha natureza pecaminosa. Então é uma frente de combate que nós temos. Mas eu também não posso negar, né, que existem os nossos inimigos espirituais. Essas regiões, da qual Paulo disse, se você quiser já abrir em Efésios 6, né, sobre essas esferas celestiais, onde a gente está lutando não é contra carne e sangue, mas contra os governantes, né, os principados, potestades desse mundo tenebroso. Gosto sempre de citar, tá? Eu sei que pode parecer um pouco repetitivo, gente, a ideia do Éden, né, o início de todas as coisas. A responsabilidade humana, ela sempre conta. Ela é a palavra final. Era a responsabilidade do Adão e da Eva dizer não, obedecer à voz de Deus naquele Éden. Tá? Então eu não gosto aqui de delegar tudo. O demônio, né? O demônio veio, o Satanás veio, foi mais forte que eu. E eu acho que esse não é um caminho. Mas negar que lá no Éden existia uma influência de uma serpente maligna, e que ela influenciou, sim, muito naquela conversa, o homem a tomar uma decisão errada, também não dá para abrir mão disso. Então eu acho que você ser balanceado, né, nessas questões, a gente entender as questões da alma, entender as questões espirituais, é bom para o bom andamento, tá? É bom para a nossa maturidade. Hoje eu quero frisar um pouquinho mais, tá? Eu quero terminar, na verdade, o que a gente começou naquele domingo, acho que foi há 2 domingos atrás, ou 3 domingos atrás, tá? Quero falar um pouquinho sobre esses agentes, esses seres. Tá? Antes da gente ler aqui, a gente aprende muito, né, e vê muitas boas mensagens sobre desertos. Tá? E deserto nem sempre foi Deus que te conduziu lá, o Espírito que te conduziu àquele deserto. Eu quero mostrar isso para vocês. Lucas 4 fala que Jesus, né, impelido pelo Espírito Santo, ele foi para aquele tempo de jejum, né, e oração, ficou 40 dias no deserto. A Bíblia é clara em dizer que ele foi impelido pelo Espírito. Foi o Espírito que levou ele àquele lugar para dar início ao ministério público. Tudo bem com isso, não tem nenhum problema. Mas existem desertos que a gente vive na nossa vida que não foi Deus que colocou a gente lá. Tá? Eles são resultados de uma negligência, de uma responsabilidade espiritual minha, que me levou a uma região de deserto que nós vamos chamar aqui de esfriamento espiritual. E os agentes que governam essa região são os chacais do deserto. Se nós vamos ver na Bíblia, eu quero mostrar para vocês, tá? Vamos tentar manter a nossa mente no lugar. Tá? Vocês vão ver que os chacais do deserto, eles sempre aparecem associados aos demônios. Eles sempre aparecem associados a regiões que estão desoladas, regiões que foram abandonadas. Tá? Eu comecei a pesquisar um pouco sobre isso, estava orando há alguns meses atrás por nós, né, pela igreja, e eu vi esse ser
né, cercando a igreja, rangendo para a igreja. E eu até achei que era aquela palavra, eu confesso, a gente, eu não sou bom nesse negócio de biologia, tá? Eu até achei que era aquela palavra sobre as raposas e raposinhas que a gente encontra lá em Cantares, parecia muito. Né? E depois fui começar a pesquisar e orar, e essa, né, o Senhor soprando no meu ouvido, não é raposa nem raposinha lá de Cantares, são chacais isso daí. Não é a raposa e raposinha. E aí fui começar a pesquisar sobre o assunto. Vamos lá, Efésios capítulo 6, gente. Paulo diz o seguinte aí, é um texto que tem muitas verdades, tá? Eu só quero enfatizar, né, dar um start aqui nisso que nós estamos falando. Tá? Paulo está dizendo assim, uma palavra final, a partir do verso 10, aí nós podemos ler, tá? Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Existem estratégias, planos, reuniões que são feitas no inferno para levar nossa alma para lá, para destruir o povo de Deus, tá? Aí Paulo vai dizer, pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue. Minha luta não é contra você, não é contra os homens dessa terra, tá? É isso que ele está querendo dizer. Mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, né? Os principados e as potestades, tá? Contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nessas esferas celestiais, nessas regiões celestiais. Pai, eu peço que o Senhor, Deus, possa abrir o nosso entendimento, Pai, nessa noite. Que o Senhor fale conosco, Senhor Deus, que os portais da glória, Deus, estejam abertos e que nós possamos, Deus, ter esse discernimento espiritual, Pai, de tudo que está acontecendo, não só a nível global, a nível nacional, Deus, mas também, talvez, numa microvisão, Deus, dentro da nossa casa. Entendermos, Deus, às vezes o que se passa na nossa própria vida, Deus, e a gente fica às vezes sem rumo, Deus. Às vezes passamos por esses esfriamentos espirituais, Deus, abandonos das disciplinas, aquele sentimento que invade a nossa alma, Deus, de falta de pertencimento, Deus, parece que o fogo do Espírito não está mais em nós, parece que a vida de Deus nos abandonou, Deus, parece que o próprio Senhor, às vezes, nos deixou desolados, Senhor. Eu creio, Deus, que nós podemos estar sendo vítimas, Deus. Essa igreja local pode estar sendo vítima, Senhor Deus, dos chacais do deserto, Pai. Esses espíritos aprisionadores, Deus, que governam nessas regiões de esfriamento espiritual. Nós nos tornamos propícios, Deus, para a terra da maldade, para a terra de perversidade, Senhor Deus. Nós nos tornamos um ambiente fértil, Deus, para todo tipo de pecado, Senhor Deus, invadindo a nossa alma. Deus, que o Senhor possa ajudar os meus irmãos aqui a entender, Deus, o que nós vamos dizer. E também me dê graça, Senhor Deus, para comunicar isso, Deus, de maneira que seja entendível, Senhor Deus. Que nós possamos aqui ser úteis, Pai, nesse momento, Pai. Em nome de Jesus. Vai comigo, por favor, para Malaquias, capítulo 1. Eu sempre vi muita gente falando sobre essas esferas celestiais, regiões celestiais, o tal dos espíritos malignos, as potestades, os principados, né, que governam nessas regiões, mas às vezes parece algo tão distante, né, gente? Eu falava, Deus, como é que é isso? É uma unidade só? Né? E Deus tem nos dado algumas experiências e funciona como regimento, gente. Cada um opera numa área, cada um opera numa zona de influência sobre o globo terrestre. Né? E hoje eu quero dar um enfoque sobre essa questão do esfriamento espiritual, de como é que a gente pode estar sendo vítima disso. O profeta Malaquias, no capítulo 1, aí ele vai dizer algo interessante. Na verdade, Deus está falando pela boca do profeta Malaquias, e eu quero chamar a sua atenção para isso. Tá? Os chacais do deserto sempre estão associados a uma região na qual foi abandonada por Deus. Ela está debaixo de juízo de Deus. Ela não queima mais pelo Senhor, ela não está debaixo de santidade e de obediência. Nós vamos ler alguns textos para isso ficar bem claro. Malaquias 1, por exemplo, diz assim, a partir do verso 2, tá? Assim diz o Senhor, eu sempre amei vocês, mas vocês me perguntam, de que maneira que o Senhor nos amou? E o Senhor responde, foi dessa maneira que eu amei vocês. E Deus vai explicar, né? Amei o seu antepassado Jacó, mas eu rejeitei o irmão dele, Esaú, e devastei a sua região montanhosa, diz o texto aí.
Eu transformei a propriedade de Esaú num deserto para chacais. Tá, o texto ainda continua dizendo: o povo de Edom talvez diga, fomos arrasados, mas nós vamos reconstruir as ruínas. O Senhor dos Exércitos, porém, declara: vocês podem reconstruir, mas eu vou demolir tudo outra vez. Ou seja, você pode ficar tentando, mas eu sou contra vocês. Seu país ficará conhecido como terra da maldade. O seu povo será chamado povo contra o qual o Senhor está sempre irado. Palavra pesada, né, gente? Palavra dura essa daí, né? Quando vocês virem a destruição com os próprios olhos, dirão: a grandeza do Senhor vai muito além das fronteiras de Israel. Eu não gosto de deixar a ponta solta, tá, gente? O meu enfoque aqui é mostrar que Deus está exercendo juízo sobre Edom. E ao exercer juízo, Deus está dizendo assim: eu vou transformar a terra de vocês numa desolação só. Vai ser um lugar onde os chacais vão fazer morada. Ou seja, eles vão estar lá cuidando, lugar desolado, lugar abandonado. Para não ficar ponta solta, tá? Talvez você pergunte: puxa, João, Esaú, Edom. Se você estudar lá Gênesis 26, 27, 28, Gênesis 36, você encontra a descendência ali de Esaú. Vocês conhecem a expressão, né? Acho que fica simples, tá bom? Eu não quero entrar nessa questão agora, mas fica simples de entender. Lembra? Deus de Abraão, Isaque, essa é a descendência de Israel. Jacó teve o nome mudado para Israel, da qual vem as 12 tribos, no qual o Senhor cuidou. Era o povo de Deus, é o povo de Deus, tá bom? Para mim, a primeira aliança, ela ainda tem alguns aspectos para fechar agora no final dos tempos. Mas você poderia ver também como Deus de Abraão, Ismael e Esaú. Que nós não falamos sobre isso. Tem um problema aí, tá, de paternidade, de rejeição entre Ismael e Esaú. A Bíblia diz que Esaú, quando ele perde aquela bênção da primogenitura, né, ele se rebela muito contra os pais, ele vai procurar esposas na casa do tio Ismael. E essa mistura, esses árabes, tá, são o povo de Edom. E o motivo de Deus estar irado com esse povo, tá? E esse que a profecia está dizendo, Deus está dizendo assim: olha, eu amei vocês, está falando para o povo de Israel, tá? Mas Senhor, como que o Senhor nos amou? Eu amei vocês protegendo vocês, guardando vocês. E eu contra os irmãos de vocês, contra o povo de Edom, eu tenho uma sentença dura. Eu vou fazer da terra deles habitação de chacal. Vai ser uma terra desolada. O texto ainda diz: uma terra contra eu, Senhor, sempre estou irado. Terra da maldade. É por isso que Deus está pronunciando esse julgamento contra Edom. Tá? Eles se misturaram com povos que não podiam. Se você estudar depois, é só curiosidade, tá? Para não ficar ponta solta, o profeta Obadias, capítulo único aí na sua Bíblia, você vai ver detalhes de por que Deus está irado com Edom. Quando Israel foi capturado, Edom não veio em socorro de Israel. Quando o povo de Israel fugiu das suas fronteiras, o povo de Edom, em vez de prestar hospitalidade, não fizeram. Resumindo, Deus pronuncia ali pelo menos umas 8 denúncias contra a casa de Edom. Quando o povo de Jerusalém estava em aflição, você, Edom, viu seus irmãos e não pôde estender a mão para ajudar eles, para acolher eles na aflição deles. Por isso que o Senhor está irado, é por isso que essa palavra ela é tão pesada. Só para não ficar ponta solta, tá bom, gente? O que eu quero chamar a atenção aqui é que terra na qual está arrasada, terra na qual está no esfriamento, terra na qual está, assim, atolada no pecado, é morada de chacais. Deus sempre associa isso. Você quer ver outro texto? Isaías 34, inclusive é uma outra profecia contra Edom de novo, tá? Eu acredito, tá, gente, particularmente, que é de Edom que vem o anticristo, tá bom? Eu não compactuo muito com aquela linha de que o anticristo seria um judeu. Não, tá? Para mim a ideia do anticristo está ligado a esses grupos extremistas, tá? Que nós temos visto aí se levantar muito ferozmente. Em algum momento, esse líder mundial ele vai se levantar com muita perseguição, não só contra o povo judeu, tá? Mas também contra aqueles que, aí é um entender meu, tá? Ficaram aí, né? Com relação ao arrebatamento, aqueles cristãos que vão estar entendendo que talvez estiveram na terra da maldade, metido em tudo quanto é tipo de pecado, e agora, né, um povo aí talvez sumiu, né, foi arrebatado. Para mim o anticristo tem essa linhagem de Edom, e por isso que Deus é muito enfático nas profecias com relação a essa terra. Mas isso é um assunto escatológico, tá, gente? Ele demanda tempo, são horas e horas de conversa ali. Mas o profeta Isaías, no capítulo
34, diz assim, ó. Podemos ler o verso 12 em diante. Uma profecia contra Edom de novo, tá? É a mesma profecia por outro profeta num outro tempo, tá bom? Ele diz assim: ela se chamará terra do nada, falando contra Edom de novo. E logo os seus nobres desaparecerão, espinhos invadirão seus palácios, urtigas e cardos crescerão em suas fortalezas. As ruínas serão moradas de chacais. Deus está falando assim: eu vou abandonar vocês estão abandonados por causa do pecado, por causa do... eu vou transformar essa terra em desolação. E a habitação de corujas. Eu acho que vale a pena o 14, tá, gente? Fala assim: animais do deserto se misturarão ali com hienas, bodes selvagens berrarão uns para os outros entre as ruínas. A minha versão traduziu assim a continuação: criaturas da noite, tá, irão lá para descansar. Se a sua é a Almeida Revista Atualizada, que eu acho que é a versão mais comum, está aí como fantasmas. Foi traduzido assim. Esse criaturas da noite, ou esse fantasmas que você está vendo aí, no original, quando você vai pesquisar lá, é Lilith. Tá? E Lilith é um demônio. O texto, ele está fazendo questão de associar de que, quando nós abandonamos a Deus e entramos de cabeça no pecado, nós ficamos essa terra do nada, essa terra de rebeldia contra a qual o Senhor está irado, ela é morada de toda sorte de animal, inclusive dos chacais do deserto, e alguns textos, a gente vai ver isso aí, começa a colocar, olha, é morada de demônio, ali ficou os demônios. Lilith, né? A minha traduziu como criaturas da noite, vão fazer morada ali. Mais um texto, Isaías 13, volta um pouquinho aí. Isaías 13 diz assim, ó, a partir do verso 19. Agora é uma profecia contra a terra da Babilônia, que também subjugou o povo de Deus, uma terra de pecado. Tá bom? Apocalipse 13, você vai ver muitas coisas muito parecidas. Aliás, Isaías 13, vai ver muitas coisas parecidas lá no livro de Apocalipse. Alguns falam que é o Apocalipse de Isaías. Né? Só uma curiosidade, se você voltar no verso 9, por exemplo, de Isaías 13, Isaías diz assim, ó, vejam, o dia do Senhor está chegando, o dia terrível de sua fúria e de ira ardente, a terra ficará desolada e os pecadores serão destruídos. Os céus acima deles escurecerão e as estrelas deixarão de brilhar. O sol escurecerá e a lua não dará sua claridade. Você encontra isso no profeta Joel, falando dos últimos dias. Você encontra isso no livro do Apocalipse, essas referências de que o sol, a lua, as estrelas, né, os astros, os poderes celestiais, eles seriam abalados por conta do final dos tempos. Mas eu quero chamar sua atenção aqui no verso 19 de Isaías 13. Diz assim, ó, a Babilônia, o mais glorioso dos reinos, o esplendor e o orgulho dos caldeus, será devastada como Sodoma e Gomorra, quando Deus as destruiu. Lembra que Deus, né, enviou ali fogo e enxofre, né, para destruir essas cidades. A Babilônia jamais voltará a ser habitada. De novo, gente, lugares desolados, lugares abandonados. E aí, olha só o link que o texto vai trazendo. Permanecerá vazia geração após geração. Nômades, nem os nômades vão acampar ali. Então, deserto que vai ser essa região. Pastores não levarão suas ovelhas para passar lá à noite, porque é uma terra desolada. Animais do deserto habitarão na cidade arruinada. Criaturas uivantes rondarão as casas. Corujas viverão entre as ruínas. Os bodes selvagens ali saltarão. Hienas uivarão nas fortalezas e chacais farão tocas dentro dos palácios luxuosos da Babilônia. Ou seja, cadê os reis? Cadê os príncipes? Cadê as virgens? Cadê os noivos? Cadê os casamentos? Então, de novo, essa figura do chacal, ela aparece relacionada a essas regiões abandonadas, regiões de sequidão, regiões áridas, regiões onde não há, do ponto de vista populacional, né? Elas foram abandonadas, não há pessoas morando ali. Pastores não vão ali levar suas ovelhas, né? Nenhum nômade acampa naquele lugar, porque não dá, é um lugar hostil, né? O texto ainda termina, os dias da Babilônia estão contados, logo chegará a hora de sua destruição. Quer ver um texto bem semelhante a esse? Vai lá para Apocalipse, capítulo 18. Olha só que coisa interessante. João está terminando de ver o final da grande tribulação. Os 7 selos já foram rompidos, começou lá em Apocalipse 6.
Tá? As 7 trombetas já foram tocadas, as 7 taças da ira já estão sendo derramadas sobre a terra. E aí no finalzinho de Apocalipse, que é Apocalipse 17 e 18, João está vendo o julgamento do que ele vai chamar, tá, de a grande prostituta que está montada sobre uma besta. É o povo ou os reis da terra que se prostituem com a idolatria, tá, diante de todo esse mundo. É a interpretação que a gente vê ali, mas ele também fala do julgamento da grande Babilônia. E aí tem que tomar cuidado que, claro que existe o contexto histórico, tá, gente? A Babilônia foi um império regido por Nabucodonosor, do qual o profeta Isaías já viu que ela seria destruída. Então, há esse aspecto profético histórico. Deus destruiu a Babilônia. Quando os medos e persas, através de Ciro, por exemplo, se ergueram, a Babilônia foi destruída. Então, ela tem um cumprimento parcial, essa profecia. E outros impérios vieram, o grego, com Alexandre o Grande, depois veio o Império Romano, no tempo de Jesus. Impérios foram se levantando e alguns caindo. Mas há um cumprimento também literal, e a gente chama isso de profecias de dupla referência. Ela se cumpre no momento da história, mas ela ainda tem o seu ápice no final. Então João aqui está vendo o julgamento da grande Babilônia. Não era talvez aquela Babilônia de Nabucodonosor, mas essa Babilônia celestial, esses principados e potestades que governam sobre os homens na terra. E aí João, ao ver essas coisas em Apocalipse 18, ao falar dessa Babilônia, ele diz o seguinte, nós podemos ler a partir do verso 1. Ó. Ele fala assim: depois disso eu vi outro anjo descer do céu com grande autoridade, e a terra se iluminou com seu esplendor. E ele deu um forte grito, esse anjo está bradando dos céus, né? Caiu a Babilônia, a grande cidade caiu, tornou-se habitação de demônios. Ok? E o texto ainda diz: esconderijo de todo espírito impuro, covil de toda ave impura e de todo animal impuro e detestável, porque todas as nações caíram por causa do vinho da fúria de sua imoralidade. Os reis da terra cometeram adultério com ela, portanto desejar luxo extravagante, os comerciantes da terra enriqueceram. E aí há uma voz que diz, né, povo meu, sai dessa Babilônia, sai desse sistema regido por essas influências malignas. Eu sei que eu já disse isso naquele domingo, tá? Mas de onde vem a fagulha das guerras? De onde vem a fagulha das imoralidades, gente? De ordem sexual? De onde vêm as divisões, né, as dissensões, as discórdias, as invejas? Tudo isso brota no coração do homem como algo maléfico, mas ele tem uma origem, ele tem uma influência maligna. Né? O que leva um homem a desejar uma mulher nua e talvez a tocá-la e cometer um adultério ou algum outro tipo de impureza sexual? Há vozes na nossa cabeça. Todo o globo terrestre, a gente está debaixo de zonas de influência. O que levam homens à corrupção. Não, mas o cara é corrupto. E sim, ele se deixou influenciar. Eu não estou aqui, gente, repito isso, isentando a responsabilidade humana. No final das contas, quem diz sim ou não a uma tentação sou eu. Tá, eu sou o responsável. Ezequiel diz, a alma que pecar, esta morrerá. A responsabilidade final é minha. Era de Adão e Eva, é dos homens. Mas existem esses campos, essas zonas de influência. Então, esses chacais do deserto sempre está associado, gente, a essas regiões, parece que áridas, abandonadas. Do ponto de vista populacional, elas foram abandonadas. E assim, podemos ler mais um texto aqui? Só para a gente fechar. Eu estou apresentando o problema, a gente já vai para a solução e a gente ora, tá bom? Vai para Mateus, capítulo 12. Junão, isso é coisa de Velho Testamento. Eu sei que tem um pessoal que... Vamos lá, Mateus, Evangelho de Mateus. Capítulo 12. Aqui é o próprio Senhor Jesus falando, tá? A partir do 43, ele diz o seguinte, ó. Quando um espírito impuro, ele deixa uma pessoa, por onde que ele anda, gente? Lugares, a minha versão fala secos, lugares áridos. São chacais do deserto, gente. E o que esse chacal ele procura? Tá? O que esses espíritos eles procuram?
um lugar de descanso. Mas a região é árida, lembra? Não encontrando, ele diz: voltarei à casa da qual saí. Ele volta para a sua antiga casa, e aí ele encontra um estado nessa casa. Como é que ele encontra essa casa? Vazia, arrumada e varrida. O problema aqui é vazia. Vazia. E é por isso que eu quero tratar hoje essa questão da sequidão espiritual. Eu e você, nós temos essa responsabilidade, gente, com as nossas disciplinas espirituais. Sequidão espiritual, ela pode atrair esses chacais na nossa vida. E esses chacais, eles têm só um objetivo: te levar para esses lugares desolados. Transformar o meu coração em terra da maldade. Terra da qual o Senhor está irado. Terra, na Babilônia, a gente vê que é uma terra da perversidade, da maldade. Se fosse trazer isso para os nossos... Vou tentar trazer isso bem perto para nós, tá? É o Junão que muitas vezes para de orar, ele vai se distanciando das coisas de Deus. Então essa sequidão espiritual vai invadindo, e ele pode estar suscetível a muitas coisas que estão nesse mundo. Os meus olhares começam a ser atraídos para outras coisas, que vão desde imoralidade, a inveja. Eu vou tocar em assuntos sensíveis, tá bom? Chacais do deserto, eles agem em regiões, nossa, onde a gente às vezes não está feliz com a igreja que a gente está servindo. E a gente precisa resolver problemas internos com a gente. Mas a gente começa a olhar para a igreja, é o pastor que não presta, é a mensagem que não é legal, é o irmão que é isso, é o irmão que é aquilo. O que esses chacais, usando pessoas às vezes, tá bom? Nos cafés da vida por aí, nas conversas paralelas que nós temos nas ruas, contaminando o nosso coração. Para quê? Para gerar frieza espiritual. Quantas vezes, gente, eu já passei por isso, tá? Pessoas que às vezes simplesmente vão, e elas vêm e falam assim: lá na igreja, você viu lá como é que é o negócio? É um negócio... Gente, isso assim cai no coração como um negócio tão amargo, tão... Chacais do deserto. Pessoas sendo usadas por chacais do deserto para gerar esfriamento. Você já viu alguém ter uma conversa falando mal da igreja, a pessoa sair edificada dessa conversa? Pois é. Pois é, gente. Tudo isso. Por que esses demônios fazem isso? Para gerar frieza espiritual no meio do seu coração. Quem aqui conseguiria adorar diante de um louvor desse? Depois de a gente ter passado uma tarde inteira falando mal do lugar que a gente congrega. Quem vai fluir em Deus aqui? Está vendo como é que não tem como separar o espiritual daquilo que a gente fala que é uma coisa natural? É natural. Não, no corpo eu pequei. Com a minha boca eu falei. Eu me deixei contaminar por pessoas que vêm de fora, às vezes, falar coisas. Tá bom? E agora meu coração está contaminado. Agora eu estou com dúvida. Será que esse Junão realmente ele é de Deus mesmo? Será que o que ele está pregando? Será que o que está acontecendo ali realmente é de Deus? As sementes de dúvida, elas foram colocadas dentro do coração para gerar o quê, gente? Eu já vi pessoas até questionarem se o milagre que viveram dentro da sua... Eu não estou falando de outras igrejas, inclusive. Viram milagres dentro do altar, em cima do altar. Ninguém contou, ela viveu. Mas por causa de sementes de dúvida. Chacais do deserto tentando arrancar essa pessoa para essas regiões onde a terra de perversidade começaram a se questionar. Será que foi Deus mesmo? Meu Deus, será que aquela porta que se abriu foi Deus mesmo? Cara, será que aquela cura... Será que não foi um negocinho que eu tomei, não? Que eu fiquei bom? Será que foi Deus mesmo? Deixa eu falar uma coisa para nós, gente, com muita maturidade. Aqui não tem criança, tá, gente? A gente é homem, tá? E assim, tem hora que a gente precisa se posicionar e não ser passivo em relação a algumas coisas. Quando pessoas vierem até você, igreja do Ipiranga, falarem mal do lugar que você frequenta, falarem mal dos seus pastores, falarem mal dos seus irmãos em Cristo Jesus, não se deixe contaminar por isso. Se você percebeu que a conversa está indo para um lado, que está te levando e contaminando o seu coração e vai colocar dúvida dentro da sua cabeça, fala assim: a conversa termina aqui, meu irmão. Se você pode me abençoar, glória a Deus. Se você não pode, não seja usado pelos chacais do deserto. As pessoas que têm problema com os pastores, eu não posso responder por todos, mas, cara, me convida para tomar um café e vamos conversar. A gente não pode começar a tratar as coisas e começar a gerar na igreja
divisão, facção e tantas outras coisas. Muitas pessoas, ao longo de 20 anos, eu vi muitas pessoas irem e virem. E a maioria delas, gente, acontece transições. Pessoas vão servir em outros lugares. Assim, na maior parte das vezes está tudo bem. Mas há algumas pequenas vezes que os chacais do deserto vêm contaminar o coração das pessoas. Eu não tenho problema com pessoas da teologia reformada, da teologia tradicional, dos ultrapentecostal. Cara, eu não sou burro o suficiente, gente. Isso para mim beira a burrice. Eu falar contra a igreja do Senhor Jesus. Se você algum dia na terra, aqui nesse globo terrestre, achar uma igreja perfeita, me chama para nós ir lá que nós vai destruir ela. Porque nós é imperfeito. Aí nós vamos chegar naquele lugar que todo mundo está julgando que é perfeito. Nós vamos lá bagunçar aquela igreja. Isso é papo reto, gente. É papo de homem, é papo de gente madura. Tem defeito? Um monte. Eu tenho defeito, você vai achar um monte. A igreja reformada poderia fazer uma pregação aqui com 100 pontos sobre os defeitos dela. E poderia fazer outra pregação com 100 pontos sobre o defeito da igreja pentecostal. Nós passaríamos aqui horas falando sobre isso. Mas a questão é, nós precisamos ser maduros o suficiente. Quando as pessoas vierem até nós e começarem a ser usadas por esses chacais do deserto para levar, a contaminar o nosso coração para esse lugar de terra árida, onde você vai ter um esfriamento espiritual, você precisa parar com isso. Você tem o direito de mudar de igreja, você tem o direito de ter outro pastor sobre a tua vida, você tem o direito, inclusive, de não ir para a igreja nenhuma. É uma responsabilidade sua, apesar de eu achar que isso vai te levar para um mau caminho. Sair da igreja, tá? Mas nós não podemos, gente, nos levantar contra a igreja do Senhor Jesus. Isso não dá, isso não é admissível. Isso não pode acontecer. E a conversa tem que terminar aqui. Vocês estão me entendendo, gente? Regiões de sequidão espiritual. Não é incomum encontrar pessoas por aí caídas no meio do caminho por causa desse tipo de conversa. Por causa da inveja, o irmão prospera, Deus me prospera. Então, sequidão. Chacais, eles agem dessa maneira. O chacal, se você for estudar, eu ia colocar uma figura aqui, mas eu achei ela muito agressiva. Chacal, ele é um predador de pequenos roedores. Ele consegue pegar pequenas presas. Só que ele gosta também de carcaça de grandes animais. Sabe, alguém que lutou com um leão, o leão abandonou ali Ele gosta de chegar lá. Sabe o que me faz lembrar? A gente nas batalhas da vida, isso vai acontecer, tá? Emocionalmente a gente se fere. Puxa, é uma situação que aconteceu lá na igreja, uma situação que aconteceu com o familiar, é alguma coisa que alguém me diz, a gente fica ferido. E chacal do deserto, ele sente cheiro de sangue. Essas feridas que a gente não... Vai aos pés da cruz e fecha a ferida, porque ela fica exposta ali. Então a gente começa a exalar esse cheiro. E os chacais, tá feridinho, né? Ele vai se achegando para causar esses esfriamentos espirituais. Daqui a pouco, nós não somos mais terra produtiva. Nós somos essa terra que está cativa. Você já viu alguém falar mal de igreja, gente? Meter o pau em igreja e ser alguém cheio do fogo para Jesus? Não tem como, gente. O cara a igreja é um corpo, não é isso que a gente entende da palavra? Sim ou não? Vou começar a pegar uma parte do meu corpo, que é o pé, que talvez é diferente, e é diferente da mão, tem funções diferentes nesse reino. Eu vou começar a falar mal do meu pé, agredi-lo. Daqui a pouco o que vai acontecer comigo? Eu estou andando manco, ou talvez não estou nem andando. Não dá, gente. Não dá. E esses espíritos malignos, eles entram mesmo para causar isso no meio da igreja. Esse esfriamento, esse distanciamento. É aquela ideia de que quanto mais a gente ora e a gente jejua, a gente está nesse período, né? Acontece comigo, tá, gente? Eu também falo isso. Puxa, João, parece que mais difícil está ficando. Eu concordo com você, mais difícil está ficando. A caminhada parece que ela vai ficando mais... Você está encontrando mais resistência. Por quê? Porque você está fazendo disciplinas para mortificar a carne. Existe uma resistência, dizendo assim, cara, quebra o jejum, maluco. Para quê? Por que você está fazendo isso aí? Vale a pena mesmo? Eu, às vezes, estou em casa, eu ouço voz na cabeça, dizendo assim, será que teu pastor está fazendo mesmo? Você está fazendo aí, cara? Será que o teu líder espiritual está fazendo? Dúvidas, gente. Dúvidas dentro da nossa cabeça. Chacais do deserto. Sabe o que eles querem? Onde é o lugar deles, gente? Regiões desérticas, regiões áridas, regiões na qual Deus abandonou. Morada, aquele lugar lá é morada de chacal. Ninguém passa por lá. Eles querem te conduzir a esse lugar. E aí não é de solitude, né, que a gente tem falado aqui de manhã, mas é de solidão mesmo. Onde abre espaço para a depressão, para as ansiedades, enfim, para toda sorte de pensamento, que é para esse lugar mesmo que ele quer nos levar.
Para que orar, né? Deus já sabe de tudo, para que eu vou ficar orando? Eu oro. Parece que quanto mais eu oro, mais situação. São chacais do deserto, a gente querendo gerar esfriamento. Não, amanhã você ora. Eu acho interessante o modus operandi desses seres, porque é mais ou menos assim: agora, se eu fosse resolver alguma situação, eu tenho uma coisa urgente para resolver. Então eu vou lá e resolvo ela. E aí eu penso assim: de madrugada eu vou buscar Deus. Mas o que eu vou fazer agora vai me cansar. Eu provavelmente vou comer um lanche e aí eu vou dormir. Porque eu estou cansado. Eu falo assim: não, amanhã eu vou acordar mais cedo, eu vou buscar Deus. Então amanhã a gente acorda, de repente já tem uma mensagem aqui no WhatsApp, alguma coisa para resolver, alguma coisa que você lembrou, e a gente fala assim: não, à noite, quando eu chegar em casa, eu vou buscar Deus como eu nunca busquei antes. Isso são chacais do deserto, tá? Ele está ganhando a guerra, tá bom? Você chega segunda, você resolveu tanto problema durante o dia, foi tantas coisas que você não esperava, que segunda você chega moído. Você faz mais um lanche à noite, e talvez você assiste um pouco do jornal, fala: vou só dar uma relaxadinha, aquele sono começa a vir, e você fala: o de amanhã não passa. Terça-feira, amanhã eu vou acordar às 6 da manhã, eu vou buscar Deus. E nós estamos nessa vida há 10, 20, 30 anos. Esfriamento espiritual. Está muito chovendo, acho que não precisa ir na igreja não. Está frio, também não vou não. Hoje está muito calor, o ar não dá conta. Acho que eu não vou também não. Chacais do deserto, gente. Estão nos levando, e sem contar, tá? É que esses aí já estão mais denunciados, sem contar a história do nem dá nada. Um negocinho aqui, acho que ninguém está vendo, tal. Nem dá nada não. Você vai lá, aí estou falando de atos ilícitos, tá? O ato de perversidade, a iniquidade, o pecado, vai lá e faz. Eles estão entrando, gente, e conduzindo o nosso coração, que é uma terra, que a gente vai ver aqui a solução para isso, é uma terra que foi feita para ser uma terra fértil. Ser contaminado e ser levado a um lugar onde é terra da maldade. O texto que nós lemos agora há pouco diz que esse espírito encontra a casa vazia, varrida e arrumada. O problema é ela estar vazia. Pessoal, eu sinto muito informar isso para vocês, tá? Nós estamos em guerra. E assim, não tem como você ficar de boa. Se você está de boa, você está vazio. Há uma ordem implícita, operante, uma ordem em Efésios 5, que é para você encher-se do Espírito Santo. Aquilo ali não é um pedido, se você puder. É uma ordem, é imperativo aquele verbo: enchei-vos do Espírito. Porque das duas, uma: ou eu estou cheio do Espírito, ou eu estou cheio do junão. E estando cheio do junão, e a gente começa a linkar algumas coisas, eu sou um campo propício para toda influência maligna. Toda influência maligna. Toda influência maligna. Então não dá para titubear entre dois senhores. Ou a gente serve um, ou a gente vai servir a outro. Ou a gente vai ser conduzido, influenciado por esses chacais do deserto, a terras desoladas, a terras desamparadas, a terras, um nível de sequidão espiritual, assim, que vai ter a sua paga lá no fim dos tempos, tá? O pecado de todo homem. Ou nós seremos uma terra produtiva. O texto diz, né, a casa vazia, varrida e arrumada. Nós não podemos estar vazio, gente. Sabe o que acontece? O espírito, esse espírito maligno, aqui diz o texto, verso 45, ele busca outros 7 espíritos piores do que ele, tá? E todos entram na pessoa e passam a morar nela, e a pessoa fica pior do que antes. Chacal do deserto é assim: ele encontra uma ferida, ele só precisa de uma, que a gente não fechou, a gente está ali remoendo aquilo, ai meu Deus, ai, e está murmurando em cima daquilo. Gente, se você tem problemas para resolver com relação à sua vida espiritual, pelo amor de Deus, senta e resolve. Se é perdão que precisa liberar, libera. Se precisa pedir, pede. Se precisa sentar na mesa com pessoas que você está magoada, você senta na mesa, compra um café, compra uma água. Senta e resolve. Olho no olho. Tem uma coisa contra ti, você fez isso, sai magoado com aquilo, estou fazendo aquilo outro. Mas resolve como homens e mulheres de Deus. Não permita que esse exalar desse cheiro de sangue que está apodrecendo tome todo o ambiente. Porque esse chacal ele vai chamar mais chacais. E essa ferida que talvez hoje é uma ferida de relacionamento, entendeu? Amanhã ela está num nível de incredulidade tão grande que você já perdeu Jesus, o Espírito Santo, Deus e tudo. Vai se tornando uma coisa, entendeu? Muito maior. São ideias que vão vindo e vão
impregnando na nossa mente, porque eles querem te conduzir a esse lugar de morte, gente. Lugar de morte. Em Jesus, ele nos chama para ser região espiritualmente fértil. Eu não quero aqui, Lamentações 5, depois se você quiser ver, tá? Jeremias, quando está lamentando sobre Jerusalém, ele fala assim, Jerusalém, terra querida, terra amada. E lá no 17 ele diz assim, Jerusalém, você se tornou morada de chacais. Ou seja, ficou desolada, ficou abandonada. Você que era a cidade modelo do mundo, espiritualmente falando, para ser um exemplo para as nações da terra, virou lugar de habitação de chacal. Terra abandonada, terra desolada, terra contra a qual o Senhor está profundamente irado e por isso está exercendo juízo. Nas Lamentações de Jeremias ele cita isso daí. Mas Jesus nos chama, gente, para ser terra fértil. Então nós precisamos estar curados, gente. Efésios, vamos voltar lá, a gente começou com Efésios, vamos voltar para Efésios, não é? É interessante a construção de Efésios, que Paulo no capítulo 1, por exemplo, ele fala o seguinte, no verso 3, todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo, com todas as bênçãos espirituais, aonde? Nos domínios, nas esferas celestiais. Se de um lado, nas esferas celestiais, eu tenho chacais do deserto, que querem me conduzir a uma sequidão espiritual, e eles vão lutar até o fim da tua vida, tá? Nós precisamos aprender a combater. Não tem como a gente chegar aqui, como eu gostaria disso, gente, de matar um espírito maligno. Matar mesmo, ele não existe isso. Espíritos são imortais, tá bom? Eles estão aí desde quando Deus os criou e vai ter o julgamento no lago de fogo, eles vão para lá e vão arder eternamente. Assim como a nossa alma, a alma do homem, ela também é eterna. Nós estamos em guerra nesse combate. E dia após dia você vai ter que lutar. Eu também me incluo, todos nós, ninguém é herói, gente. Todos nós vamos ter que lutar contra essa questão desse esfriamento espiritual. Alguns vão chamar de uma apostasia, desse divórcio que está acontecendo da fé. Dessa coisa do nem dá nada não. Não orar, ficar sem orar não dá nada não. Ficar sem ir na igreja não dá nada não. Não participar não dá nada não, não dá nada não, não dá nada não. Esse não dá nada não está levando pessoas a ruínas, gente. E o que mais me choca é que muitas pessoas estão na ruína, gente. Elas estão no esfriamento, elas estão na terra desolada, dominada pelos chacais do deserto, e elas não reagem. Está tudo bem. Gente, até Cristo voltar, preste atenção nisso. Até Cristo voltar, não está nada bem. Eu estou em guerra comigo, com a minha alma, tá? Nesse sentido que eu estou dizendo. Eu estou em guerra contra os principados e potestades, porque eu sei que eles querem a minha alma levar a esse lugar, e o fim dela é o inferno. Nós precisamos reagir, gente. Nós precisamos ser guerreiros de oração, homens de jejum, mulheres de jejum, pessoas que proclamam a palavra em tempo e fora de tempo. Gente, tem hora que eu olho para mim e falo assim, não estou preocupado não com a tua emoção, não quero saber se você está triste ou feliz, nós vamos proclamar a palavra, nós vamos orar, não quero saber se você está sentindo ou se você não está sentindo, nós vamos proclamar a palavra. O texto está dizendo, todas as bênçãos, se de um lado existe um ser maligno aqui que quer te levar para uma região desolada, onde não passa ninguém, onde está desabitada, onde, enfim, é morado de todo tipo de demônio. Paulo vem apresentando a Efésios, existe uma luta, existe, mas gente, vocês são abençoados com toda a sorte de bênçãos nessas regiões celestiais, nessas esferas espirituais. E nós precisamos, gente, entender isso, abrir o entendimento e tomar posse dessas bênçãos. Eu não posso me deixar encarcerar por esses chacais. O 1,19 diz assim, eu também oro, Paulo está dizendo, para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou o Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra, à direita de Deus, aonde? Nos domínios celestiais. Eu sei que isso que eu vou dizer aqui parece uma heresia, tá? Mas se você continuar lendo o texto, não é. Deus exaltou Jesus ao lugar de mais alta honra, colocando ele à direita do Deus Pai. E quando nós nascemos de novo, Jesus Cristo nos pega e nos coloca no lugar de honra, à direita de Cristo Jesus, assentado muito acima de potestades e principados, nessas mesmas regiões celestiais. Creia você ou não, quando você aceitou Jesus, sabendo disso ou não, você está sentado nesse lugar de honra, à destra do Senhor Jesus Cristo. Se você continuar lendo o texto, você vai perceber isso daí.
Ele fala assim, agora ele, Cristo, tá? Está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder, ou qualquer outro nome, não apenas desse mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo, para o bem da igreja. Se você olhar o 2:3, diz o seguinte, todos nós vivíamos desse modo, falando dos pecados, tá? Se você voltar no 2, tá? Eu sei que isso parece loucura, tá, gente? Olha como é que essas coisas são conectadas. Olha só Efésios 2. Diz assim, 2:1, vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados. Parece só algo meu, né? Aí fala assim, ó, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo a quem? Ao comandante das potestades do ar. Existe uma responsabilidade humana, assim, mas existe esse espírito da iniquidade que Paulo falou também lá em Tessalonicenses, que opera na mente e nos corações, nos tentando trazer esfriamento, nos afastarmos do plano eterno de Deus, da salvação em Cristo Jesus. O texto continua dizendo, né, o que eu ia colocar agora há pouco, né, todos nós vivíamos desse modo, segundo os desejos ardentes e inclinações da natureza humana, éramos por natureza merecedores da ira como os demais. Verso 6, pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com ele. Você entendeu a jogada aqui? Deus o Pai exaltou a Cristo, que foi obediente até a morte e morte de cruz, e o colocou à direita de Deus Pai. O texto aqui do 2:6 está dizendo, pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com ele quem? Junto com Cristo, aonde? Nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Essa é a nossa posição em Cristo Jesus. Por isso que Deus traz esse tipo de mensagem para abrir o nosso entendimento. Cara, você está muito acima desses chacais. Não dá para a gente ficar vivendo aquela vida de menino. Quando eu era menino, gente, eu também vivia como menino. Mas a gente precisa amadurecer em alguns pontos. Ei, vamos vencer essas coisas que estão nos esfriando. A gente está num ponto, gente, assim, ao limiar de uma nova era, de um milênio que Cristo vai estabelecer na Terra. E ter que estar pregando ainda contra a Netflix, contra a TV, contra tanta coisa que... João, você tem alguma coisa contra isso? Assim, essa programação é boa, gente. No final de 23, eu senti um forte impulso de Deus de estudar sobre a Segunda Guerra. Tipo, tudo que é documentário que eu achava, eu assistia. E estou escrevendo um monte de coisa lá sobre guerra. Você precisa conhecer teu inimigo. Você precisa ter as estratégias de guerra. Quando a gente vê os aliados vencendo a Alemanha nazista, tudo aquilo lá, cara, tudo é uma estratégia. Existia a mão de Deus em muitos aspectos operando, como no dia D, lá em 44, né? Cara, tinha tudo para dar errado, mano. Deus mudou até o clima das praias da Normandia para eles conseguirem entrar e avançar no continente europeu para libertar do tal dos nazistas. Estratégias de guerra, gente. E o povo perece porque falta o conhecimento. Gente, não é sobre você estar sentindo ou não. É sobre a gente não se deixar encarcerar por um esfriamento espiritual, seja ele por conversa, pelo que a gente vê. Quem aqui, quantas vezes eu já passei por isso, gente? Vai assistir uma programação, você assiste. Tem programação assim que chega até a me dar uma náusea, cara. Quando eu saio, às vezes, de um cinema, né? Você fala assim, morri espiritualmente. Meu Deus do céu, como isso me distanciou de Deus. Eu não sei se você já sentiu isso. Sabe aquela coisa assim que você fala assim, meu Deus, perdi meu tempo com isso. Entendeu? Às vezes não sabia da programação. A gente às vezes é envolto em tanta coisa. Não dá para deixar esfriar, gente. Garra, vai para cima. Deixa eu continuar lendo, que senão eu não vou acabar. João 7, esse texto a gente conhece, né? Jesus diz assim, do seu interior fluiriam rios, esse é João 7:37, tá? Do seu interior fluiriam rios de águas vivas, gente. E Jesus dizia isso referindo-se ao Espírito, que até aquele momento não tinha sido dado, mas hoje já é dado. Meu Deus, gente, a gente precisa fazer com que os rios, nós somos terra onde rios de águas vivas, eles fluem do nosso interior. Então a gente não causa morte na nossa própria vida, no meio da igreja, na vida do nosso próximo, a gente causa vida, porque as fontes, o Espírito está fluindo de nós. Como é que a gente está se deixando encarcerar, gente, esfriando espiritualmente, se há um rio a jorrar de nós? Salmo 46 diz que há um rio cujas fontes alegram a cidade do nosso Deus. E essa cidade, ao contrário da Babilônia, do povo de Edom e dessas terras todas que a gente viu aqui, que
está devastada e é morada de demônios e de chacais, diz que essa cidade, por causa desse rio que flui, essas fontes que alegram, essa cidade não será destruída. Salmo 46, verso 4 e 5. Deus é Deus de vida, gente. E o interessante é que Deus nos resolveu incluir na obra dele. A gente fica, Deus me liberta, Deus arrebenta com o chacal que está me esfriando, quebra ele. E Deus está virando para nós dizendo assim, ei, erga a sua espada e luta. Como Davi diz, prepara as minhas mãos para a batalha e os meus pés. Me dá força, Senhor, para eu envergar o arco de bronze e destruir os meus inimigos. Deus resolveu nos incluir. Essa história, gente, de crente com a mão erguida para o céu. E, ó Deus, se o Senhor quiser, faz. Gente, pelo amor de Deus. Deus nos chama para guerrear. Deus nos chama para avançar. Nós vamos agir, fazer o que é honesto, o que é correto, o que é santo, sim. E nós vamos declarar a palavra, nós vamos orar. Cara, no momento de adoração, nós vamos adorar, nós vamos rasgar o céu, nós vamos para cima. João, não precisa ser aqui na igreja, pode ser na tua casa, no banheiro, não importa onde você esteja. Se é um templo andante, esse templo aqui, não dá para se deixar, gente, levar pelas piadinhas por aí. Eu vejo pastores, gente, homens que deveriam, com piadinha suja de mulher. Cara, quantas eu já... Gente, pelo amor de Deus. Nós precisamos gerar vida nas pessoas. Vida. Há um rio cujas correntes, elas alegram a cidade de Deus, diz o texto. Mateus 13. Eu sei que é meio radical, tá, gente? Mas não edifica, cara. Joga fora. Às vezes é até lixo, joga fora. Corta. Acaba que esse negócio está te matando. Às vezes, eu tenho uma oração louca em casa, eu falo assim, Deus, abre a visão espiritual do povo, deixa ele... Eu queria que vocês vissem um chacal do deserto. Porque aqui na terra nós temos esses chacais. Ele parece uma raposa, tá? Com os dentes afiados, aquele olho esbugalhado, laranja. Mas eu queria que vocês vissem um no outro lugar. Porque talvez as pessoas ficam, ai meu Deus. A gente às vezes está tendo um relacionamento com esse tipo de coisa, gente. E está achando que está tudo bem. As potestades do ar, elas gostam muito disso, de passarem desapercebidas. Você acha que é coisa da tua cabeça, você acha que é coisa... Por isso que Paulo fala, né? A luta não é contra a carne, você acha que é o outro que te magoou. Aí, por exemplo, eu falo uma coisa e você acha que a luta é contra mim. Mas há um comandante das potestades do ar, às vezes agindo na vida das pessoas, e que a gente não está vendo, ele é invisível a esse olho humano. Mateus 13, 23, o Senhor Jesus, ao falar daquela parábola do semeador e explicando ela, ele fala sobre o quarto solo e diz assim, e as que caíram, as sementes, tá? Que caíram em solo fértil, é isso que nós somos, gente. Nós entendemos e reconhecemos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, então nós somos solo fértil. Representam os que ouvem a palavra, entendem a mensagem e eles praticam. Por isso que eles produzem uma colheita a 30, 60, a 100 vezes a quantidade semeada. Isaías 61. Sabe o que eu estou ouvindo agora, gente? Tem gente que fica escandalizando. Eu não ouço as coisas em casa. Tá? Na minha casa nem entra música secular. Tá? Às vezes as pessoas dizem, mas e um Roberto Carlos? Não, você não entra também. Para mim, música foi feita para adorar a Deus. Quando eu abro os meus lábios, ou eu cedo os meus ouvidos, é em glória a Deus que está nos céus. Inclusive, até as evangélicas eu costumo selecionar. Porque eu preciso entender o que eu estou cantando. Tá? Isaías 61. O que eu estou ouvindo agora? Eu estou ouvindo Zeca Pagodinho. Porque a gente está vivendo assim, vida leva eu, deixa a vida me levar. E a gente vai indo para ver onde vai dar. Você quer que eu te diga onde vai dar? Eu posso profeticamente dizer aonde vai dar. Morada de chacais, regiões desoladas, terra da perversidade, terra da maldade. Porque a gente vai se afastando de Deus e o pecado não é tão pecado assim, então já dá para... dá para ter um sexo fora do casamento ou extra... Dá sim, todo mundo está fazendo, tá bom, dá sim. Pois Deus perdoa, né?
Na ceia. Na ceia Deus perdoa. Dá para ver uma pornografia. Dá para pegar um dinheirinho aqui, acho que, poxa, o cara lá tem um monte. Terra da maldade. Terra da perversidade. Dá para murmurar mais um pouco, dá para falar mal mais um pouco das pessoas, dá sim. Sempre dá. Vai se afastando de Deus que profeticamente eu digo onde a gente vai chegar. Nas profundezas do abismo. Porque a gente vai praticar toda a obra da carne, tá? De imoralidade, de porfias, de ciúmes, de inveja, de bebedeira, de glutonarias. E Paulo disse, pecados semelhantes a esses, dos quais eu repito a vocês, e já falei uma vez, já falei 2, 3, 4, 10 vezes, os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então, se a gente não está lá, nós temos que pegar o elevador para baixo, não tem o que fazer. Gente, eu estou falando isso como pastor, como alguém que ama. Que bom que você está ganhando dinheiro, que bom que você está emocionalmente bem, que bom que você está alcançando os lugares que você sempre sonha. Que bom, eu fico feliz com todas essas coisas. Mas eu espero que você não esteja perdendo o céu por causa de algumas atitudes. Eu espero que cada um de nós, como corpo de Cristo aqui, não tenhamos perdendo a beleza de Cristo por causa desse esfriamento espiritual. Não é sobre uma cobrança de estar numa oração, eu nem gosto dessas coisas. Eu até penso que isso não é nenhuma convocação. É sempre um convite, sempre foi um convite. Sempre foi. Mas é uma preocupação o que estamos fazendo, gente. Se você não está orando, maluco, você está fazendo outra coisa. Se você não está orando, você está fazendo outra coisa. Talvez você não está aqui na igreja orando, mas está lá na casa murmurando. Esfriamento espiritual, gente. Não tem que estar aqui, então. Você pode estar na tua casa orando. Conheço pessoas que estão jejuando, estão em casa orando. Top. Mas se eu e você não estamos orando, a gente está fazendo alguma outra coisa. Se nós não estamos revelando o fruto do Espírito, gente, nós estamos manifestando obras da carne. Meu Deus, gente, como eu quero ver, gente, todos nós no céu. Nós precisamos adentrar aqueles portões dourados, gente, da glória, para estar ao lado do nosso Senhor. Uma alma, gente, uma alma aqui no nosso meio, uma só. Quanto vale? É um preço inestimável, inestimável. Não dá para ceder. Eu sou chato com isso, gente. Eu estou há quase 20 anos falando da mesma coisa. Quem me acompanha esse tempo, a galera que já era jovem, né, cresceu, já casou, já está até ficando velha, né? Falei, não, gente, é a mensagem que eu carrego dentro do meu peito, gente. Eu vou lutar contra isso, eu também luto contra isso. Tem hora que eu não tenho vontade de orar, não, gente. Tem hora que é melhor ter em outro lugar, tem hora que é melhor fazer. Você sente, Junão, sinto nada. Sinto vontade de não orar, isso que eu sinto muitas vezes. Mas eu vou orar. Junão, você sente assim aquela coisa maravilhosa do Espírito, orar de madrugada? Sinto não, sinto sono, vontade de dormir, gente. Vai entrando o inverno, agora já começa até, sabe, a ansiedade. Assim, oh, Deus, eu sei que vai ter uns momentos de período de noturno e tal. No frio, no calor aqui em Maringá vai, né? Não dorme muito bem mesmo. Mas no frio, Deus, sair debaixo da coberta, meu Deus. Eu já vi o Cimepar lá, já está marcando 7 graus lá para depois da Páscoa. Eu falei, está aí. Mas é orar, gente, orar, tá aos pés do Senhor. Senhor, me ensina a orar, Deus, me dá vontade de orar. Tem dia que eu estou com vontade de meditar na palavra? Não, gente. Mas eu vou meditar, eu deito lá no chão do quarto, lá do quartinho, eu ponho minha cara no chão e a Bíblia na minha cara, e eu vou estudar o texto, eu vou ler, eu vou orar, eu estou orando o texto, eu vou orando, mesmo sem ter vontade. Nós precisamos lutar contra isso, gente. Isaías 61, eu falei, né? E aí fica tranquilo que eu estou acabando, tá bom? O verso 2 diz assim, Ele me enviou para dizer os que choram, que é chegado o tempo do favor do Senhor, o dia da ira de Deus contra os seus inimigos. A todos que choram em Sião, Ele dará uma bela coroa ao invés de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos ao invés de desespero. Em sua justiça, eles serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. Nós não somos terra seca, gente. A promessa do Senhor em Jesus é que nós somos grandes carvalhos de justiça. Plantados para quê? Para a desonra do corpo? É isso, gente? Para as murmurações, para os pecados, para as iniquidades, para a glória
do Senhor. O texto diz: vocês reconstruirão as antigas ruínas. Ô louco, João, você falou agora de morada, de gente que está nesses... Sim, nós vamos reconstruir as antigas ruínas. Os lugares onde os chacais habitam, eles vão ficar lá sozinhos, gente. Esse é o trabalho da igreja. Porque as almas humanas que estão lá, é nosso trabalho resgatar. O que eu estou fazendo aqui, se servir para mim já valeu a pena. Porque é isso que eu estou fazendo, resgatando pessoas desse lugar onde os chacais governam. Nós vamos reconstruir as antigas ruínas. O texto do profeta ainda diz: vocês vão restaurar os lugares há muito tempo destruídos. Vocês renovarão cidades. Eu não sei se você entendeu o Evangelho, gente, mas a gente, quando aceitou a proposta do Evangelho e foi salvo por Cristo, Paulo disse que nós somos chamados a um ministério da reconciliação, da reconstrução. Ah, João, eu construo um pouquinho aqui, vem alguém, chuta e reconstrua de novo. Ah, mas vem alguém aqui, chuta e reconstrua de novo. E de novo, e de novo, e de novo, enquanto Deus nos der a vida aqui na terra, a igreja foi chamada para isso. Nós vamos reconstruir as antigas ruínas. As cidades desoladas que os chacais estão dominando, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então nós avançamos e tomamos território. E quando eu estou falando de território com relação ao coração humano, à mente humana, à alma humana, nós vamos reconstruir. Se tem pessoas que estão sendo usadas pelos chacais, nós vamos advertir, nós vamos confrontar. E com a ajuda do Espírito Santo, elas serão quebrantadas a um caminho de arrependimento. E as pessoas que são influenciadas por isso, não se deixar levar por conversas, por doutrinas, por anitas da vida, por esses influenciadores malignos da vida. Esse é o nosso trabalho de resistência. Estamos em guerra, gente. O texto continua dizendo: essas cidades que foram devastadas há gerações e gerações, há muito tempo aconteceu, mas nós somos chamados para restaurar. Estrangeiros serão seus servos, alimentarão seus rebanhos, lavrarão seus campos e cuidarão de suas videiras. Vocês serão chamados sacerdotes do Senhor e ministros do nosso Deus. É isso, gente, é trabalhar. É trabalhar. Sacerdote trabalha. Trabalha no pátio, trabalha no santo do Senhor. Se eu olhar toda aquela questão da lei, eu não vou entrar... É um trabalho, gente, de servir diante do Senhor. São ministros de Deus. A palavra ministro, são servos de Deus. São homens que deram sua vida em resgate de outros. Foi para isso que nós somos chamados, gente. Essa é a proposta do Evangelho. Ai, Junão, mas vou ter que abrir mão da minha vida. É isso. Começou a entender, é isso. É morrer para mim mesmo, para você mesmo. Não é sobre o cumprimento dos meus e dos seus sonhos. É sobre os sonhos e propósitos de Deus, gente. É sobre isso. Essa é a igreja ativa. Essa é a igreja que não está cativa nessa região dos chacais do deserto. Essa é a igreja que é batizada com o Espírito Santo como revestimento de poder para ser testemunho, não é para achar bonito. Quem vai querer mais espiritual? Ó, eu falo em língua. Aí o pastor Edson vem e fala assim: eu curo. Eu falo assim: eu falo em língua e interpreto. Não é sobre isso, gente. Não é sobre você olhar para as pessoas e dizer assim: olha como é que ele é espiritual, hein? Você viu como é que ele se move nos dons? O dom é uma função, gente, ela é dada no encargo a pessoas para que a gente abençoe o corpo. E esse corpo, ele vá e reconstrua as antigas ruínas, mude, lance a luz de Cristo em todos os lugares. Aí você fala assim: meu Deus, eu vou ter que ir lá para a árvore. Não, na tua casa, meus vizinhos. É os irmãos aqui da igreja que talvez estão tropeçando, estão caindo, estão ouvindo vozes. É sobre nós, gente. É reconstruir, é ser ministros, sacerdotes de Deus. O Senhor diz no verso 6: das riquezas das nações se alimentarão e se orgulharão de possuírem os tesouros delas. Em lugar de vergonha e desonra, desfrutarão uma porção dupla de honra. Terão prosperidade em dobro em sua terra e alegria sem fim. É uma terra produtiva, gente. Deus está falando assim: vocês vão reconstruir essa terra, e essa terra ela vai dar o dobro do que as colheitas geralmente dão. É alegria sem fim. Esse é o povo do Senhor. Pois eu, o Senhor, amo a justiça, eu odeio o roubo e a maldade. Eu recompensarei o meu povo fielmente e farei com ele aliança permanente. Seus descendentes serão reconhecidos e honrados entre as nações. Todos saberão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. É imensa minha alegria no Senhor, meu Deus, o profeta está dizendo, né? Pois ele me vestiu com roupas de salvação e pôs em mim um manto de justiça. Eu sou como um noivo com as suas vestes de casamento, como a noiva com suas joias. O Senhor soberano mostrará a sua justiça às nações do mundo e todos o louvarão. Nós seremos como um jardim no começo da primavera, quando as plantas brotam por toda parte.
Essa é a proposta, gente. Um jardim, no começo da primavera, ele começa a florescer. É uma terra que produz, gente. Não é terra devastada por chacais. Terra da maldade, terra da perversidade, terra desolada, abandonada. Nós precisamos resistir, gente, nesses dias. Alguns anos atrás, Deus me mostrava hordas e hordas gigantescas, subindo das profundezas do abismo, e elas já estão sobre a face da terra. São chacais. Eles estão dentro das nossas igrejas, gente. Eles estão dentro dos nossos púlpitos. Por que você acha que existe tanta antropologia? Por que você acha que existe tanta teologia de prosperidade? Antropologia é o homem no centro, tá? É sobre a sua felicidade, sobre os seus sonhos, sobre a sua conquista. Por que você acha que existe tanta teologia triunfalista? Você vai conseguir, você vai conquistar, agora é sua vitória, agora. Estão causando o quê? Esfriamento espiritual. Aí o que um chacal faz? Eu prometo tudo isso para você, chego aqui e prego, é o melhor ano da tua vida, esse ano vai ser o melhor ano da tua vida, você vai conquistar, você vai fluir, é o melhor ano, você vai conquistar tudo. Nós estamos em abril. Aí você bateu o carro, perdeu o emprego, seu filho deu um problema lá, então você começa a olhar aqui para cima, começa a pensar assim, mas peraí, olha o esfriamento, peraí. Me falaram que ia ser aquilo, outro, bababá, para falar um monte de coisa. Aí você olha para a tua vida, vou parar. Esfriamento espiritual. Eu não sou contra desejar coisas boas às pessoas, tá? Mas profetizar não é desejar coisas boas às pessoas. Profetizar é expressar a mente e o coração de Deus. É ser amigo de Deus a tal ponto de que eu entendo o que está na sua mente e no seu coração a respeito de uma igreja, de um grupo de pessoas ou até mesmo de um indivíduo. Mas não é o que eu quero falar. É o que o Senhor está querendo comunicar a um povo, a um grupo de pessoas ou a um indivíduo. Isso é profetizar. Por isso que às vezes a gente tem palavras que são duras. Vamos orar? Eu não aceito isso, gente. Eu não aceito esfriamento espiritual. Nós vamos lutar até o fim. O pessoal às vezes ora e fala assim, João, está ficando mais difícil. Nós vamos orar, vamos fazer mais campanha de jejum e oração, vamos fazer mais ciclo, vamos fazer mais. Mas vai ficar mais difícil, mas vamos fazer mais aí. E mais. João, estou cansado dessas orações suas cumpridas. Você começa a pegar os textos, 20 minutos orando, eu vou orar mais. Vou começar a orar meia hora agora. 1 hora. Mais, nós vamos orar mais, nós vamos declarar mais a palavra. Porque nós não vamos perder, gente, para chacais do deserto. Nós vamos ser arrastados para esse lugar. Vamos ficar em pé e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, eu te agradeço por esse tempo, eu te agradeço pela paciência dos meus irmãos também, Senhor Deus. Eu sei que muitas vezes ficar sentado nesses bancos, Senhor Deus, por tanto tempo não é fácil, Senhor Deus. A gente se distrai, a gente tem as preocupações da nossa vida, Senhor. Eu quero te agradecer pela paciência deles em estarem aqui ouvindo, Deus, e entendendo, Pai. O que eu acredito que não vem de mim, Senhor Deus. Quem sou eu, Pai? Mas vem do Senhor, Deus. Vem do Teu Espírito. Algo que o Senhor está comunicando à igreja do Ipiranga nesses dias, Senhor Deus. Contra esse esfriamento espiritual, Deus. Essa sequidão, Senhor Deus. Quando nós não conseguimos fluir, Jesus. Pessoas que já buscaram a Tua presença intensamente, mas elas foram dando ouvido a outras vozes, Senhor Deus. Vozes dos chacais do deserto, Deus. E foram arrastadas para esse lugar de perversidade. A esse lugar, Deus, de maldade. A esse lugar, Deus, de terra desolada. A esse lugar de sequidão espiritual, Senhor. Esses desertos que não foi o Senhor que colocou sobre a vida delas, foi a nossa negligência, Senhor Deus. No final das contas, foi a minha responsabilidade, Senhor Deus, que eu não cumpri. Eu deixei de orar, eu deixei de jejuar, eu deixei de ter comunhão com a Sua palavra, eu deixei, Deus, de estar no meio da congregação, eu deixei me tomar por vozes, Deus, colocando joio, Deus, no meio do trigo. Eu permiti, Senhor Deus, que cenas entrassem na minha casa. Eu permiti, Deus, a televisão ligada em cenas de imoralidade, em cenas de violência, Senhor Deus, em programações, Senhor Deus, que foram consagradas ao ocultismo. Eu permiti, Senhor Deus. Eu me deixei enredar. A responsabilidade é nossa como homens, Senhor Deus, como mulheres.
Nós deixamos os nossos filhos à mercê das ideologias. Muitas vezes nós, pastores, deixamos as nossas igrejas, Senhor Deus, à mercê de tantos conceitos e filosofias humanas. Nós negligenciamos. Nós, Senhor Deus, em nome do sucesso, Pai, em nome às vezes do bem-estar, em nome do dinheiro muitas vezes, nós permitimos, Senhor Deus, que os chacais entrassem, Deus, no nosso meio. E com conversas vãs, foi causando esfriamento, Senhor Deus, no núcleo familiar, no núcleo da igreja. Senhor, e nessa noite aqui nós queremos o lugar que é nosso por direito, Senhor Deus. Eu não estou falando aqui, Senhor Deus, sobre coisas materiais. Eu estou falando aqui, Senhor Deus, sobre regiões celestiais, Pai. Nós estamos assentados com o Senhor, Pai, nesse lugar de honra, por causa da Tua obra naquela cruz. Muito acima, Senhor Deus, das potestades, dos principados, Deus. E nós queremos aqui, Deus, como homens, como mulheres, como pessoas que entenderam, Pai, a Sua voz, dizer: Jesus, nós estamos voltando, Pai. Jesus, a autoridade que nos foi roubada no Éden, Senhor Deus, e o Senhor conquistou no alto daquele Calvário, Jesus. Nós queremos, ela é nossa, Senhor Deus. Não serão principados, nem potestades, nem os poderes do mundo, seja de agora ou do porvir, que hão de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, Pai. Eles não vão nos distanciar, Pai. Não serão a desavença, Deus, entre pessoas. Não serão as nossas falhas, os nossos defeitos, Senhor. Nós pedimos perdão ao Senhor nessa noite, Pai. Nós nos achegamos aos pés da cruz, reconhecendo, Deus, que nós pecamos, Senhor, como igreja brasileira, como igreja do Ipiranga, Senhor Deus. Permitindo, Pai, que chacais se aproximassem de nós, Senhor, e nos arrastassem para regiões desoladas. Nos arrastasse, Senhor Deus, para lugares, Senhor Deus, de terra da maldade, de terra de perversidade, Deus. Nós permitimos que os pecados entrassem nas nossas vidas. A nossa mente, Senhor Deus, que é um campo fértil, ela foi contaminada por outras vozes, Senhor Deus. Pai, nessa hora, Senhor Deus, nós queremos reconhecer a nossa responsabilidade humana diante do Senhor como igreja e dizer: ei, não, nós não cederemos, Senhor. Nos perdoe, Pai, nos perdoe, Jesus. Por tantas vezes, Senhor Deus, que negligenciamos as disciplinas espirituais. Por todas as vezes que nós achamos que não era tão importante assim, Deus. Deus, a minha oração nesses dias tem sido que caia, Deus, um espírito de temor na igreja, tão grande que o Senhor restaure, Deus, aquilo que aconteceu com Ananias e Safira, Senhor. Que caia um temor tão grande, Deus, na igreja, Senhor Deus. Que as pessoas olharão, Deus, para ela como uma noiva adornada. Tementes, terão, Deus, cuidado em falar a respeito da noiva de Cristo, Senhor Deus. Porque ela não é uma prostituta, Senhor Deus. Ela não está se deitando com os chacais do deserto, Deus. Ela está guardada para o glorioso dia do Senhor, Pai, na qual se apresentará sem mancha, Deus, como uma virgem para o seu noivo, Pai. E nós ansiamos por esse dia, Senhor Deus. Nós estamos aguardando esse dia. Nós não vamos nos prostituir com outros deuses, Senhor Deus, porque nós estamos aguardando o nosso noivo, Deus, o nosso amado Jesus, e é a Ele, Senhor Deus, só a Ele, Deus, que nós prestaremos culto, Senhor. Espírito Santo, caia sobre nós, Senhor. E se há alguém aqui, Deus, se há casas aqui, Deus, são lares, são casas, Senhor Deus, são famílias que estão sendo alvo, Deus, desses chacais do deserto, esses lobos, Senhor Deus, parecem lobos que ficam rodeando a casa, Senhor Deus, buscando uma vítima para tragar, Deus, buscando uma ferida para se alimentar desse sangue, Deus. Que o Senhor amordace eles agora, Pai, em nome de Jesus. Que eles se retirem desse lugar, Deus. Nós dizemos não à sequidão espiritual, Deus. Não à sequidão espiritual, Senhor Deus. Amordaça eles, Espírito Santo, em nome de Jesus. Envia anjos fortes e poderosos de guerra, Senhor Deus. E amordaça essas mandíbulas, Senhor Deus, para que eles não mordam mais, Senhor Deus. Nós queremos, Deus, declarar que nós somos uma terra fértil, Senhor Deus.
Uma terra, Senhor Deus, na qual nós estamos preparados para ser como um jardim bem regado pelo Senhor, Deus. Na qual a cada estação dá o seu fruto, Senhor Deus. E tudo quanto a gente faz, Senhor Deus, prospera no reino, Pai. Não é um povo que está se degladiando, Deus. Não é um povo que está se autodestruindo, Senhor Deus. Mas é um povo que avança contra as portas do inferno, Deus. É um povo que cala a boca dos chacais, Senhor. Nos perdoe pela nossa passividade, Deus. Nos perdoe por muitas vezes olhar e não fazer nada, Senhor. Mas que o Senhor levante poderosos guerreiros aqui, Senhor Deus. Que estão dispostos, Pai, a reconstruir muros, a pegar em espadas, Senhor Deus. E enquanto reconstrói as antigas ruínas, estão lutando, Senhor Deus, contra aqueles que vêm, Deus, para falar mal, para dizer que você não vai conseguir não, você não vai dar, não vai funcionar essa reconstrução. Ergue um povo, Senhor Deus, forte e corajoso, Senhor Deus. E que sabe, Deus, combater o bom combate nessa noite, Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós oramos pelos nossos filhos, Deus. Eu quero colocar todos os filhos aqui diante do Senhor, Pai. Filhos que estão, Senhor Deus, ainda não têm maturidade o suficiente, mas eles há projetos no inferno, Senhor Deus, desses chacais, para trazer, Senhor Deus, desvio na mentalidade, Senhor Deus, para trazer, Senhor Deus, ideias, Senhor Deus, que não condizem com o Teu reino, Senhor Deus. Protege, Senhor Deus, os nossos filhos, Senhor Deus. Seja como um muro de fogo, Senhor Deus, ao derredor dele, que toda seta lançada de Satanás, Senhor Deus, caia por terra diante do fogo santo do Senhor, Pai. Os nossos filhos, os nossos adolescentes, os nossos jovens, eles serão como leões nessa geração, Senhor Deus. Eles não vão ceder às filosofias, eles não vão ceder aos conceitos. Eles estarão guerreando em oração, Senhor Deus. Aos jovens o Senhor dará mãos limpas e coração puro, para que possam Te adorar, Senhor Deus. Deus, eu oro aqui por casais, Deus, por casamento, Senhor. Chacais que entram dentro do casamento, Deus, colocando conversa na cabeça de esposa, na cabeça do marido, Deus, trazendo desilusão de um para com o outro, mostrando somente os defeitos, Pai. Nós reconhecemos, Senhor Deus, que sim, temos defeitos, Senhor Deus. Mas o nosso cônjuge também tem qualidade, Senhor Deus. São pessoas que estão trabalhando, estão morrendo a cada dia, estão progredindo, Deus, dentro do Seu reino, Senhor. E nós não admitimos, Senhor Deus, que esses chacais fiquem pulando de um lado para o outro, Pai, para trazer divórcio, Senhor Deus, para trazer separação, para produzir adultérios. Homens, Senhor Deus, que olham para suas esposas sem desejo, Senhor Deus. Assim como Ezequiel disse um dia, Deus, como o Senhor mesmo disse um dia para Ezequiel, a respeito da esposa dele, Senhor Deus. Aquela cujo os seus olhos, é agradável aos seus olhos, Ezequiel, eu vou tomar ela. E chacais estão apontando aqui, Deus, virando, eu vejo chacais virando a cabeça de homens aqui, Deus, para outras mulheres, dizendo assim, aquela lá é mais bonita, pega ela, vale a pena. Nós repreendemos essa palavra, Deus, em nome de Jesus, essas ideias em nome de Jesus. Nós somos homens de uma mulher só, Senhor Deus, e o compromisso que fizemos, Senhor Deus, naquele altar, e os votos que declaramos lá, Senhor Deus, é até que a morte nos separe, Senhor. Somos homens de verdade, Deus. Homens que estão dispostos, Senhor Deus, a sacrificar a sua própria vida, Senhor Deus, em amor ao seu lar. Que não estão de brincadeira, Deus, com outras mulheres, Senhor. Chacais do deserto, nós Te repreendemos em nome de Jesus. Deus, nós reconhecemos a nossa responsabilidade de subjugar os nossos olhos, Senhor. Mas nós repreendemos toda a influência maligna, Senhor Deus. Eu oro aqui por casais, Deus, pessoas que já estão ao longo dos anos dizendo assim, já esfriou, Deus, o casamento esfriou, passaram-se 10, 20, 30 anos, Senhor Deus. Chacais estão trabalhando para trazer divórcio, Deus, para destruir, Deus, terrenos férteis. Pai, nós queremos liberar que as antigas ruínas, elas serão reconstruídas, Senhor Deus. Os tempos, Deus, serão melhores agora. Os casais que já estão há décadas juntos vão viver tempos, Deus, de lua de mel, Senhor Deus, nesse lugar aqui, Pai. Abre os olhos do homem e da mulher, Senhor Deus.
Não deixa Satanás cegar, Senhor Deus. Abre os olhos, Deus, para que eles vejam a joia que está ao lado deles, guerreando as batalhas, Senhor Deus. Comendo o pão de cada dia, Senhor. As famílias da igreja vão prosperar, Senhor Deus. Nós profetizamos, ainda que seja em vale de ossos secos, Deus, as famílias dessa casa, elas vão prosperar, Deus. Elas vão ter, Senhor Deus, casamentos férteis. Elas vão ter filhos tementes a Deus, Senhor Deus. Vão ter filhos, Senhor Deus, que vão temer mais ao Senhor que os pais, porque uma geração chamará a outra geração, Deus, e o seu nome será lembrado na face da terra, Senhor, por causa do remanescente, Pai. Nós declaramos aqui homens de oração, Deus, mulheres intercessoras. Nós declaramos filhos santos, Senhor Deus. Nós declaramos que as pessoas vão trabalhar nessa casa, Senhor Deus. E elas vão trabalhar, Deus, olhando para o autor e consumador da fé, Deus. Elas vão trabalhar, Deus, declarando, Senhor Deus, que a nossa obra no Senhor, o nosso trabalho no Senhor, ele não é em vão, Senhor Deus. Ainda que as circunstâncias digam que não, Senhor Deus. Eu quero declarar que sobre a vida, Deus, dessas mulheres do chá com pão aqui, Senhor Deus, é um ministério frutífero, é um ministério próspero, Senhor Deus. São terras férteis, Senhor Deus. Eu declaro sobre os homens dessa casa aqui, Senhor Deus, sobre essa reunião, são homens valentes. São homens, Deus, de uma palavra só. São homens, Senhor Deus, que sentam na mesa e olham no olho, Senhor Deus, para resolver suas questões. São homens que têm zelo pela casa de Deus, Senhor Deus. Eu oro pelos jovens dessa casa, Senhor Deus. São jovens comprometidos, Senhor Deus. Eles podem ser descolados, eles podem ser, Senhor Deus, o que eles quiserem, mas são comprometidos com a palavra, Senhor Deus. São santos, Senhor Deus. Eles dizem não ao pecado na cara dos demônios, Senhor Deus. Nós rejeitamos toda a tentação das trevas, Senhor Deus. Nós dizemos não às imoralidades, não aos vícios. Nós dizemos não, Senhor Deus. Nos ajude, Espírito Santo, a perseverar, Senhor Deus. Senhor Deus, eu libero essa palavra agora nesse momento. Toda arma forjada contra a igreja do Senhor, Pai. Não importa quem seja, Senhor Deus. Toda arma forjada contra a igreja do Senhor Jesus, Pai, ela não prosperará, Senhor Deus. Ela não prosperará, Senhor Deus. As reuniões que acontecem, Senhor Deus, para ferir a noiva de Cristo, Senhor Deus. Esses planos não prosperarão, Senhor Deus. Não prosperarão, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor.